Muito bom dia, Anabela Mota Ribeiro está connosco esta manhã. Ela que é a mulher em entrevista, é ela que costuma fazer entrevistas. Hoje é a nossa entrevistada. É difícil estares neste papel? Não. Não? De todo? Normalmente quem está habituado a fazer entrevistas diz sempre não estou nada confortável neste lugar, mas não é o teu caso, Anabela. Eu prefiro fazer perguntas a responder, até porque posso não saber responder. Mas conto com a vossa benevolência. Mas há um momento sempre, nestas conversas, entrevistas com pessoas que costumam fazer entrevistas, em que nos roubam o papel. Ou seja, poderá acontecer tu começares a fazer-nos perguntas a nós. Eu faço isso às pessoas, às vezes. No outro dia aconteceu-me ser entrevistada e às tantas virei, sem querer, comecei a virar o jogo ao contrário. É muito forte, não é? Eu vou mesmo já começar a fazer uma pergunta. Sim. Eu já fui 1h, não 3 da manhã. No sentido em que eu já fiz rádio e já fiz rádio justamente neste período da manhã. Acordava às 4h30. E vocês? Onde já agora? Rádio Nova. Sim. Rádio Nova. 2 anos da minha vida. Que ninguém te devolve, Anabela. Eu gostei imenso. Não, eu sou da manhã. Às 4 é uma violência, acordar às 4 é muito Não, assim, calma, isto é uma escolha. Eu fiz uma dissertação de mestrado escrevendo a partir das 5 da manhã. Eu sou de começar cedo. Tu és da manhã, portanto. Eu sou da manhã. Olha, e quando fazes uma entrevista, uma curiosidade que tenho genuinamente, preparas-te quase obsessivamente? Não. Ou gostas sempre de deixar uma margem para aquela curiosidade para te pôres um bocadinho ao lado do teu leitor, espectador, ouvinte, etc? Gosto justamente disso. Eu gosto de me preparar, mas não gosto de estar demasiado sugestionada e gosto de me preparar para poder permitir ao entrevistado e à entrevista que siga outros caminhos que não os esperados. E só quando eu estou segura eu posso garantir essa digressão, esse inesperado. Mas eu não gosto nada de ter a sensação de que já sei tudo. Justamente eu preciso de estar do lado do leitor, do espectador. Exato. Sendo que, com estes Filhos da Madrugada, e é essa a grande razão que te traz cá, um livro que foi lançado na semana passada, tens leitores e telespectadores. Sim, o livro começou por ser um programa de televisão emitido na RTP3 entre o dia 1 e o dia 25 de Abril. Foi mesmo uma maratona de entrevistas para auscultar o país democrático. Ou seja, eu dei-me conta de que nós... E está com expectoração ou não? Não, ainda que a democracia seja uma contínua construção, mas sempre insuficiente, isto sempre incompleta. Que é gente nascida após o 25 de Abril de 74, toda a gente que cá está. Sim. Eu dei-me conta de que nós temos... quase tantos anos de democracia quanto os anos de ditadura. Em março do próximo ano teremos mais dias de democracia que os dias de ditadura. E por isso tive vontade de perceber que país é este a partir destes testemunhos de pessoas que nasceram a partir de 74. E há pessoas da década de 70, 80, 90 e até 2002. A Neni... grande artista, sim. Eu adoro a Neni. É uma rapper portuguesa que faz um sucesso tremendo. Foi notícia recentemente porque teve a sua cara estampada em Times Square, em Nova Iorque. Eu vi. E é uma artista incrível. Que espetacular. Portanto, é muito abrangente. Toda esta gente que cá está representa várias profissões, várias idades, não é, Anabela? Sim. Além dessa... além de terem nascido em anos muito diferentes, eu tentei que fossem pessoas de áreas de saber e de atividade profissional diferentes, sensibilidades ideológicas diferentes. Achei que isso era muito, muito importante. Proveniências geográficas também, portanto, há pessoas do Alentejo. Eu sou transmontana. E, sobretudo, há também muitas pessoas que não são conhecidas de todo do grande público. E isso também achei relevante, porque temos a sensação de que o lugar da fala, para usar essa expressão dos brasileiros que me parece tão feliz... Tem que vir de um lugar de alguma fama, digamos assim, ou de algum... mas não tem. E curiosamente, os programas que foram mais comentados foram de pessoas que foram pela primeira vez à televisão e não são conhecidos. Tipo quem? O Vítor Cardoso, o José Reis... E agora, quem? Cá está, temos que ir ver. Então, o Vítor Cardoso é professor de Física no Instituto Superior Técnico, professor catedrático. Nasceu em 1975 e é um dos entrevistados com percurso mais... incrível. Incrível significa mesmo isso. É difícil de acreditar que isto foi possível, porque o pai dele foi trolha a vida toda, a mãe trabalhou no campo, tricotava camisolas à noite, começaram a trabalhar crianças. Ele é um de 7 irmãos e hoje é professor catedrático do técnico.
e diz, se eu tivesse nascido 10 anos antes, provavelmente tinha começado como o meu pai, a trabalhar aos 10, 11, 12 anos. Mas quando eu era criança, davam incentivos, bónus, senhas para comer na cantina, passe para andar no autocarro. E isto para mim é uma ilustração maravilhosa do 25 de Abril. Sim, Do que é viver exatamente em democracia. Diz. E pergunto se pessoas mais novas, tu que entrevistas pessoas que nasceram depois de 2000, não é? Têm esta noção da dureza que era ser filho desta época no país. Eu acho que a resposta é sim e não, depende das pessoas, do contexto, claro. Mas a Néni, que foi ao programa que nasceu em 2002, emigrou com a mãe nos anos da crise e a mãe, de origem cabo-verdiana, emigrou primeiro para a França, depois para o Luxemburgo. E quando a Néni foi a Cabo Verde e viu as condições em que a sua família vivia e que eram ainda mais difíceis do que aquelas que ela conheceu aqui na sua infância, eu acho que essas pessoas percebem. E sobretudo quando eu pergunto à Néni, nascida em 2002, qual foi o impacto que o 25 de Abril teve na tua vida? E esta é a pergunta que eu faço a todos. Ela diz, eu posso falar, eu posso exprimir, eu posso debater. Esta liberdade de expressão é uma conquista do 25 de Abril. Portanto, há sem dúvida pessoas muito jovens que têm ainda bem consciência deste legado importantíssimo do 25 de Abril. Mas eu pergunto até que ponto é que vamos começar a caminhar para... E não há nada de mal nisso porque é o tempo a avançar. E obviamente que a nossa geração provavelmente é filha de... Portanto, saberia responder a essa pergunta se calhar de uma forma muito exata e muito no ponto, não é? Acho que acabei de traduzir on point, não é? Uma expressão inglesa. Mas a questão é, até que ponto é que, à medida que vamos avançando no tempo, essas respostas ou essas sensações já vão ser um bocadinho emprestadas, não é? No fundo, porque o tempo passa e se calhar já não há... Se calhar já foram os bisavós deles, não é? Eles já não se relacionam com isso dessa maneira. Como é que tu achas que pessoas que vão nascer em 2022 se vão relacionar com este assunto? Inês, tu levantas uma questão importante que é como é que isto passa de geração em geração. Para muitas destas pessoas, para mim, por exemplo, que nasci em 71, portanto, eu não sou filha da madrugada no sentido estrito, mas sou completamente filha da madrugada porque só tenho consciência de mim em democracia e a minha vida é marcada pela democracia. Mas os meus pais e os meus avós têm ainda uma memória muito viva, os meus avós já não estão cá, mas os meus pais sim, e têm uma memória muito viva do que foi crescer durante a ditadura. O meu pai esteve na guerra, a minha mãe esteve cá a escrever aerogramas, e isto é uma narrativa comum. Isto é lindo, a questão de aerogramas fascina-me. Sim, sim. Minha mãe escrevia aerogramas todos os os dias, sim, minha mãe escrevia aerogramas todos os dias, trabalhava de sol a sol, a minha avó ajudava e ficou connosco, comigo e com o meu irmão. Eu não tinha o meu pai cá quando comecei a andar ou a falar, e isto é a nossa história, a história da nossa geração, destes que nasceram na década de 70. Mas aqueles que nasceram na década de 90 e que foram ao programa, a Maria Inês Marques, a Leonor Teles, a Constança Freire de Sousa, dizem há um percurso que já foi feito pelos meus pais e há uma reconfiguração, por exemplo, da família. As coisas mudaram muito, muito no país. A Constança Freire de Sousa, por exemplo, diz: eu sou a única filha do casamento dos meus pais, mas tenho meios irmãos do lado da minha mãe e do lado do meu pai. Isto é uma apresentação muito banal, dir-se-ia, comum, mas isto é possível nos anos da democracia. Pois. Isto não seria possível antes. Ou a cientista Joana Cabral, que diz: eu escolhi não casar com o meu namorado. Os nossos filhos, antes do 25 de Abril, seriam ilegítimos. Este capítulo fecha-se dos filhos da madrugada. Agora vem não sei... Ponto e vírgula. Os irmãos da madrugada, os filhos, os outros filhos, os netos da madrugada. Os netos da madrugada. É um nome tão feliz, não é? Filhos da madrugada, é um nome mesmo. É aquela canção maravilhosa do Zeca Afonso, não é? Quando o programa terminou, nós equacionámos fazer um programa com os pais da madrugada. Porque talvez fosse interessante ouvir esses que cresceram em ditadura e ter o contraste também. Mas esses ouvimos-los mais, não é? Justamente. E aquilo que suscitou uma grande curiosidade e interesse à volta do programa foi muito ter
esta promessa de futuro, esta narrativa que é fresca e que está ainda em construção, de pessoas anónimas, mais uma vez, e portanto pensámos que se nós continuarmos esta pergunta aos filhos da madrugada, vai ser mesmo com os filhos. Mas eu posso declinar isto de muitas maneiras, ter quem sabe, netos, bisnetos. Sim, isto não para mais. Exato, Sabes é que no 25 de Abril de 1974 Onde é que tu estavas? eu estava na barriga da minha mãe. Espera aí, eu nasci em junho, portanto uns meses depois, mas em Espanha. Acompanhámos tudo à distância. E como é que em foi, Madrid, Ana? porque o meu pai é português, portanto ele viveu através do rádio, a minha mãe é espanhola, vivíamos lá e acompanharam eles, que eu ainda não acompanhava nada. Exato. Mas com muita expectativa, obviamente, e muita curiosidade, sendo que as coberturas mediáticas eram muito parcas em comparação àquilo que é hoje, não é? Olha, Não chegava muito pouco. Eu tive que fazer um programa de rádio para descobrir imensas coisas sobre a minha família acerca deste sério? assunto, que é muito engraçado. Sim. E sabem uma coisa, também uma das razões para o meu pai estar em Espanha teve a ver com a guerra colonial, com ele não ter querido ir e com estar refugiado em Espanha. E daí nasce esta história bonita de amor com uma espanhola que deu origem a esta Cá família. está, tu também e és ele uma só filha da regressou, madrugada. só pôde regressar a Portugal pós 25 de Abril, de facto. Bom, mas estas histórias são tão bonitas e isto somos nós. E algumas destas histórias, se não muitas, estão adormecidas. E nós temos ainda muitas destas pessoas, muitas, felizmente, vivas. E eu acho que temos de as ouvir. Os nossos pais, os nossos avós, mesmo os políticos que fizeram, que promoveram a transição. Nós somos provavelmente a última geração que contacta com eles. Falar de viva voz, exatamente. E por isso se o programa, se o livro forem um motor para desencadear esta conversa, esta discussão, ou seja, no próximo Natal a conversa vai ser: onde é que tu estavas no 25 de Abril? Exato. Sendo que no Natal toda a gente sabe, então estou em família. Toda a gente sabe onde é que estavam Claro. os Mas essa tua história é linda, Pois essa tua história é linda, porque toca de facto numa questão fundamental, que é a expectativa de vida, o horizonte para os homens. Sim, os milhares de rapazes que Os foram, milhares de falas rapazes, disso no não é? livro, E depois- foram numa guerra que não era a deles. Claro, a Sim. Carmen Garcia fala disso e diz que ela nasceu Sim. nos anos 80 Sim. e diz: o meu pai nunca o viu levar a colher da sopa à boca sem tremer. E eu acho que isto é ainda uma Impressionante. ressonância da guerra, do medo da guerra. E são 15 anos de diferença. E isto demora muito a passar. Os Filhos da Madrugada é este título maravilhoso da canção do Zeca. Temos o poema da Sofia que diz: o Exato. dia inicial Inteiro inteiro e e limpo. limpo. Mas a verdade é que nós nunca partimos de uma folha completamente em branco. E eu também tentei trazer isso para o programa, quando eu peço às pessoas para trazerem os álbuns de família, para trazerem as narrativas da sua família. Há uma noção de genealogia e por isso a genealogia, como o nome indica, tem ramos que estão... ramos, sementes, troncos, não exatamente por esta ordem, que estão para trás, mas de facto nós vimos de um lado, nós não somos plantados numa folha em branco sem uma história que nos precede. E isso constitui-nos também. E que nos persegue também, muitas vezes. Claro, Sim, claro. Muito obrigada por vires cá, Anabela Mota Ribeiro, Sinto com que os desiludimos- Filhos sinto da que Madrugada. Desiludimos a Anabela Mota Ribeiro, que próxima vinha à vamos- espera Não, uma coisa nada. mais Vamos ter que fazer galhofeira. um espetáculo para a Anabela. Eu Pois é. adoro a palavra galhofeira. Não é? Quando vocês fizerem aqueles concursos das músicas, eu adoro cantar e... Olha, então já sabemos, convidamos a Anabela. Sim. Quando houver karaoke outra vez nas manhãs, nas 3 da manhã, vem a Anabela Mota Ribeiro. Está combinado, ficas convidada. Anabela, faz favor, Obrigada. Anabela da Mota Ribeiro. Mota Aprendi eu Ribeiro. aqui hoje, anos e anos, a chamar o nome errado. Obrigada. Adeus. Obrigada, Ana. Obrigada, Inês. Obrigada.